é esse ato regenerador de Deus, esse ato de Deus de abrir o entendimento, é esse ato divino, soberano, gracioso de Deus, quebrantando o coração humano. Eu não consigo enxergar nas Escrituras um arrependimento humano causando a ação divina. Eu vejo o arrependimento como resultado da ação divina. Essa ação divina já é uma ação regeneradora. Jesus vai dizer, né, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O novo nascimento é o que vira a percepção do ser humano. Paulo fala da salvação em termos de estava morto nos delitos e pecados, e Deus veio e deu vida. É essa vida de Deus que me capacita a ver as coisas de Deus. É essa ação do Espírito Santo que me faz entender que o meu pecado é pecado, que me faz perceber que aquilo do que eu me orgulhava é algo vergonhoso e agora eu abandono essas coisas, eu quero me libertar delas, eu quero retomar aí, né, ou tomar aí um novo caminho. Então, eu entendo, né, dentro dessa ordem de salvação aqui, à luz do que Paulo vai dizer em Romanos 8:29, que tem a ver, de fato, com predestinação, e Deus chamou. E naquele ato de Deus chamar, esse chamado vem de maneira regeneradora, causando o arrependimento, e a partir aí do arrependimento, a resposta positiva e aí a sequência. Aí o senhor entende que no chamou já está o novo nascimento? Isso, nesse ato de Deus de chamar, esse chamado de Deus consiste em fazer nascer. Maravilha, interessante. Ok. Pastor Cruvinel, chamar ali é Kalel, talvez, né? Mas a questão é chamado para fora. Perdão, Kalel, exatamente. Eu estou falando de memória, mas não sei. Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte, só para analisar, porque eu estava pensando junto com ele aqui e adiantando o pensamento. Eu atrapalhei, vai embora. Quando o chamou, é um auristo óbvio, né? Se você pegar o texto de Efésios, capítulo 1, fala elegeu, predestinou, em grego é um auristo, é um tempo acabado, óbvio, mas se você isolar o texto, você não vai entender o texto de acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que não pode ser deixada sem ser levada em consideração. O que é que o texto diz? Eleitos, óbvio, não é? Segundo a presciência de Deus. Então, a presciência de Deus, o chamado, não é? O chamado para todos os homens. O texto mostra o amor de Deus por todos os homens, não por alguns homens, não somente pelos eleitos. A Bíblia diz, Theos regapsen cosmos, João 3,16, Deus amou o mundo. O amor de Deus é ofertado a todos os homens. A questão é, o chamamento necessita de resposta. Olha o que o texto inclusive de João 1,12. Mas todos quantos o receberam, olha a responsabilidade humana, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha Atos capítulo 2, versículo 21, que diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor, você está anotando o primeiro foi João 1,12, tá? Atos 2,21, que diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Que o texto grego mostra, inclusive, um verbo subjuntivo auristo médio, invocar o nome do Senhor. Quer dizer, o ato, a questão é ativa aí. O homem tem responsabilidade nisso, respondendo à ação do Espírito Santo. É óbvio, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, mas o homem tem responsabilidade nisso, em aceitar. Há alguns que dizem, isso é pelagianismo, semi-pelagianismo, enfim. Mas eu só estou tratando aquilo que as Escrituras dizem. Vamos analisar, e aqui perguntando, né, ao reverendo Amaury, como que eu posso entender esse texto se a regeneração antecede o arrependimento? Primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Okay. E a resposta do homem, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá. Então o homem invoca sem ser chamado?
Não existe invocação de Deus sem que haja um chamado Perdão, divino. pensei que o senhor tinha me perguntado. Eu ia responder. Não, assim, não, na sequência aí, né? Deixa eu só fechar aqui, então, o raciocínio e passa assim. A invocação, né, do pecador, ela tem a ver com o chamado divino. Ela é resultado do chamado divino. Ela vem depois da proclamação do Evangelho. Não existe o ser humano perdido, longe de Deus. De repente, ele cai em si e diz, eu preciso de Deus. E aí, ele vai invocá-lo. Não. Essa ação de invocação já é o resultado do chamado divino. Já é o convencimento do Espírito Já é um Santo. convencimento do Espírito. O que diferenciou daquele momento em que ele vivia endurecido, perdido, para aquele momento em que ele caiu em si? Ou seja, esse cair em si, né, exemplo lá do filho pródigo, quando se fala de salvação, tem a ver com essa operação do Espírito Santo, por meio da proclamação do Evangelho. Então, irmãos, o texto bíblico, eu estou dando alguns textos que eu gostaria de analisar juntamente com o reverendo Amaury e com o pastor César, que diz assim, Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ora, se eu pego Atos capítulo 17, eu vejo Paulo pregando entre estoicos e epicureus no Areópago, e vejo que alguns rejeitaram a mensagem, que alguns disseram, acerca disso te ouviremos novamente, e alguns seguiram Paulo. Então existe uma resposta humana à mensagem, porque a questão não é se o tema do debate não é se a salvação se dá por conta da pregação do Evangelho. Óbvio, a mensagem de boas novas, a pregação do Evangelho é que vai trazer o homem a possibilidade de salvação, mas a questão é a resposta. Quando o texto diz arrependei-vos e crede no Evangelho, não é um imperativo? É um imperativo, quer dizer, o Evangelho ele foi ofertado, então arrependa-se e creia nisso. Crendo, você será salvo. E o texto de Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Toda ação aqui ela é ativa, sim ou não? Senhores, teleinternal, agora é teleinternal, eu estou ficando velho, viu, César? Não, eu estou ficando mais vintage, mais vintage é redundante, estou ficando vintage, porque na minha época era ouvintes, telespectadores, mas eu pergunto aos senhores teleinternautas, a ação aqui é ativa ou não é? Se com tua boca confessares o Senhor, e ainda coloca o condicional, e em teu coração creres que Deus, são coisas conjuntas, até fazer um debate sobre o que significa isso, que é aquela questão do quem crer e for batizado será salvo, que eu me proponho vir aqui debater, dizendo que esse batismo salva, que tipo de batismo é, não é? Que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. E aí, em português, não é? Eu tenho uma formação. Vamos lá. Agora, em português é uma voz reflexiva, mas em grego ela é média. Se você crê, você vai ser salvo. Se você confessar, vai ser salvo. Então, você tem que se arrepender para mudar de vida, para que a salvação chegue em sua vida. Reverendo, eu estou